Bom dia, gente. Bom dia. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom, hein, poder ver as carinhas mascaradas. Gente, alegria. A irmã falou assim, tem gente que não sabe se conhece, se não conhece, porque tá só o zoinho de fora. Temos visitantes também. É bom, né, queridos? É como o José falou. Acredito que a gente... Vai ser bom, né? Vai ser didático no sentido da gente aprender a valorizar o encontro, a comunhão, o culto, né? Aquele que parecia tão simples, fácil, corriqueiro, de repente se torna algo difícil, escasso. Mas é muito bom para a gente valorizar esse tempo, essa comunhão das nossas vidas. A gente queria que fosse um dia quente, gostoso, ensolarado, a gente fazendo ali no terraço, até mesmo no lado de fora mesmo, no sol, mas não deu, né? Fica para a próxima. Vamos sentir um friozinho aí, mas faz parte. Quem sabe na próxima. Vamos orar por isso também. Nós sabemos que nem todos os irmãos que gostariam de estar conosco nessa manhã puderam, mas estamos muito alegres com aqueles que puderam. Alguns que não estiveram no primeiro encontro já conseguiram estar nesse. Isso é muito bom. Hoje é um dia especial, a gente decidiu nos reunir pelo menos uma vez por mês até a nossa retomada. Nosso plano é, se tudo correr bem, quem sabe em janeiro a gente já começa a retomar normalmente. Vamos ver, vamos orar por isso, mas ter, por enquanto, pelo menos, um encontro por mês, esse encontro da ceia, da mesa do Senhor, do partilhar do pão. E eu queria ler com vocês aqui para a nossa meditação 1 Coríntios 11, 23. Que é o relato da ceia, da última ceia, da mesa do Senhor com seus discípulos, pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença, pelo encontro dos irmãos. É uma alegria a gente ver cada um dos nossos irmãos, é uma alegria ver também novos irmãos e irmãs. E agradecemos, Senhor, tua presença e comunhão, tua palavra, tua mesa. Louvamos o teu nome, o teu evangelho e nos abençoa, fala conosco neste dia de celebração da tua presença e daquilo que o Senhor fez por nós. Fala conosco pela tua palavra no nome de Jesus.
Amém. Amém, queridos. Como José comentou, ontem, deixa eu fazer um teste simples. Ontem foi dia de quê? Teste simples. Hã? Reforma. Certo? Não foi Halloween ontem. Não para nós. Certo? Eu fico pensando, né? E até uma irmã ficou chateada porque ela faz aniversário ontem. E eu me lembro, isso faz alguns anos já. Eu faço aniversário no Dia das Bruxas. Falei, não. Você faz aniversário no Dia da Reforma. Esquece isso. Mas eu fico pensando, né, como para nós é significativo, nós que somos evangélicos, protestantes, pensar no Dia da Reforma. Ao mesmo tempo que a gente pensa dessa cultura, né? A cultura pagã, a cultura... E mesmo que o Halloween não fosse alguma coisa que remetesse a outras religiões ou outras crenças, eu fico pensando, como é que a gente deixa, né, que o dia que poderia ser celebrado a Reforma, o Evangelho, né, seja conhecido como o dia de Halloween, que nem é da nossa cultura, né? É importado dos americanos. E aí a gente podia argumentar, né, mas a cultura da sociedade ela é forte, ela se impõe. E aí ontem eu estava pensando, isso aqui é só uma rápida introdução, depois nós vamos entrar no nosso texto. Eu estava pensando se não é culpa nossa também que esse tipo de coisa aconteça. Porque a fé cristã precisa influenciar a cultura. E a cultura, ela precisa de símbolos e atos simbólicos. Enquanto, por exemplo, o Dia da Reforma for alguma coisa em que a gente se lembra, mas é sempre voltado para nós mesmos, dentro das nossas reuniões, isso não vai fazer nenhuma diferença para a sociedade. Não se torna um ato simbólico influenciador. E aqui, viajando um pouco, eu pensei, como é que o mundo ou o Brasil poderia aprender que dia 31 de outubro é o dia da Reforma, ou que o mês de outubro é o mês da Reforma? A gente teria que fazer a lição de casa e pensar em atos simbólicos. Uma coisa que eu pensei é se a igreja, por exemplo, elegesse esse dia para fazer protestos. Ir para a rua e protestar. A semelhança do seu primeiro reformador, que protestou contra aquilo que ele achava que estava errado na sociedade e na religião. Fosse um dia de ir para a rua falar contra a corrupção, contra a imoralidade, contra as coisas que a gente vê, percebe na nossa sociedade que não estão corretas. E aí as pessoas iam perguntar, mas por que é justo nesse dia que vocês, ou nesse mês que vocês saem para protestar? Ou quem sabe o hábito de pregar nas nossas portas, fora da nossa casa, uma listinha daquilo que a gente acha que está errado no mundo. E aí alguém chega e pergunta, por que vocês fazem isso nesse dia? Aí a gente teria a oportunidade de começar a contar a história. É porque 500 anos atrás, percebe? A gente precisaria se comunicar mais com a sociedade, atos simbólicos que influenciam a cultura. Quem sabe não seriam hábitos que pegariam, né, e as pessoas respeitariam e a gente conseguiria concorrer, né, com o Halloween.
só ideias, né? Para a gente pensar um pouquinho. Mas pensando em reforma, ontem, como o José falou, a gente teve um estudo, foi gostoso, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre esse legado. E eu queria, aqui rapidamente, enquanto lemos o texto da ceia, relembrar um dos símbolos da reforma, que são os 5 solas. Como se fosse um resumo da doutrina, da redescoberta, daquilo que, como igreja cristã, evangélica, protestante, reformada, nós descobrimos a respeito do Evangelho. Vocês sabem quais são os 5 solas? Já ouviram falar nisso? Sim, né? As 5 solas de sapato? 5 solas, por causa do latim solas, mas é somente, os 5 somentes da teologia, do Evangelho. Somente a Escritura, precisa ser na ordem, aliás não tem ordem, né? Somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus a glória. 5 afirmações, 5 somentes, que resumem a doutrina, o foco, o evangelho daquilo que nós cremos. Eu queria levantar, pensar os 5 solas a partir do texto da Santa Ceia em Paulo. Somente as Escrituras. 1 Coríntios 11, 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Só podemos entregar aquilo que nós recebemos, meus irmãos. Nós só podemos entregar aquilo que nós recebemos. E aquilo que nós recebemos em termos de testemunho da salvação são as Escrituras, o Evangelho. Aquilo que recebi, eu também entreguei para vocês. Paulo é um teólogo, apóstolo, importantíssimo da igreja, mas ele não estava na última ceia. Ele não estava presente ali. Mas aqui ele relata que ele recebeu esse testemunho. E aquilo que ele recebeu, que ele ouviu, que ele aprendeu, que ele creu que aconteceu naquele dia, ele entrega à igreja, aos seus irmãos, e a gente faz isso, de geração em geração, entregando o testemunho daquilo que nós recebemos. E nisso, as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem esse papel fundamental. E de uma forma especial, o apóstolo Paulo, em quem nós tanto admiramos, grande teólogo do Novo Testamento, e provavelmente o maior teólogo da história, o exercício que ele fazia era exatamente esse: o que ele recebeu das Escrituras, ele entregava. À medida que aquilo era transformado no seu coração, interpretado no seu coração, e ele fez isso com o Antigo Testamento, porque Paulo não tinha o Novo Testamento, o Novo Testamento estava sendo escrito, as Escrituras para ele eram os profetas, a lei, e aquilo que ele recebeu, ele entregou. E por isso hoje a gente pode ler uma carta como Coríntios, um relato como esse. Curiosamente, Paulo raramente cita Jesus. Ele fala sobre Jesus. A gente nem percebe isso porque ele fala com muita naturalidade quem é Cristo, a obra de Cristo, mas citar Jesus é muito raro. Mas aqui, para
praticamente o único texto que literalmente nós encontramos algo que está nos evangelhos. Como se esse momento de fato fosse congelado e ele, assim como vocês estão recebendo um dia essa palavra, eu também recebi, eu passo para vocês. E é isso, queridos, nós temos o Evangelho hoje por causa das Escrituras, somente por causa das Escrituras. É a nossa fonte da vida, do Evangelho. Segundo sola, somente a graça, cremos que somente a graça o quê? Versículo 24, tendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O corpo de Cristo é dado em favor. Graça é favor imerecido, dado, doado, dom. Somente a graça significa que somente porque Deus dá, nós temos. É baseado no seu dom, no seu favor, naquilo que Ele nos oferece, pela sua bondade, grandiosidade, amor, misericórdia. Nós não temos mérito, nós não podemos pagar, nós não podemos dever, pagar essa dívida, retribuir, não podemos. Não temos merecimento, é o que? É graça. Ah, mas é graça mais a nossa parte, o nosso esforço. Vocês conhecem aquele versículo? Faça a tua parte e eu te ajudarei? Conhece? Não é versículo, viu? Tem muita gente que acha que é versículo isso. Não é a graça e mais alguma coisa. É somente a graça. Você é salvo por causa da graça do nosso Deus, que te amou, quis te resgatar. Esse é o segundo somente. Segundo solo. Terceiro, somente Cristo. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. A nova aliança. Cristo é a única aliança possível. Não tem outra aliança possível com Deus. Nós falhamos. A lei existe, a aliança da lei existe para mostrar que nós não conseguimos cumprir outra aliança. Nós não seguimos a lei, nós não vivemos a vontade de Deus, nós a quebramos. Sempre. E por isso a nova aliança é a aliança em Cristo. É Cristo cumprindo a lei, é Cristo cumprindo a vontade de Deus, é Cristo satisfazendo a justiça de Deus. E é por isso que o Evangelho diz somente Cristo. Somente Cristo é a aliança. A nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus substitui todos os sacrifícios e mortes. Didaticamente, o Antigo Testamento, as Escrituras nos mostram o sacrifício sendo feito como símbolo da justiça, a necessidade da punição, da morte, do sangue como símbolo da justiça, mas isso não
isso não foi suficiente. Isso não cumpriu a justiça, isso não pagou a dívida, isso só sinalizou, isso só mostrou o caminho. Até que veio ao mundo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é na sua morte, no seu sangue, que nós temos vida. Somente em Cristo. Somente Cristo. Ninguém mais morreu no nosso lugar. Alguém poderia até ter morrido, mas sua morte não pode justificar, porque ele não é justo. Somente Cristo é justo, puro, livre do pecado, Filho de Deus enviado, ungido Messias, capaz de nos redimir somente em Cristo. Isso é Evangelho. Somente a Deus a glória. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, todo esse tempo que passou depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, nós temos uma missão principal: anunciar a obra de salvação do nosso Senhor Jesus. Anunciar, fazer conhecido, compartilhar. Nós anunciamos, nós lembramos, nós compartilhamos a morte, o sacrifício, o seu significado. Nós lemos junto com o Apocalipse: há um que é digno de julgar o mundo, porque morreu, ressuscitou, salvou, resgatou o seu povo. É isso que nós compartilhamos. Nós anunciamos, honramos. Essa é a missão da igreja. Desde que Jesus foi assunto ao céu até o dia que Ele volte, que Ele voltar, temos uma missão: anunciar o que Ele fez e aquilo que Ele é. Isso significa glorificar a Deus, e somente a Ele, ao Deus Filho, ao Deus Trino, a obra de salvação, seu resgate, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele é por nós. Somente a Deus a glória. Há um ato histórico, há uma história que é a história que está nos nossos lábios, que está no nosso coração, que é aquilo que a gente compartilha, transmite, que é o Evangelho, é o que Jesus fez, é a sua morte por nós, e a sua ressurreição é aquilo que significa nas nossas vidas. Nada é mais importante do que isso, não tem nenhuma história, nada é melhor do que isso. Até que Ele volte, é isso que está nos nossos corações, e é assim que nós vamos honrá-lo, compartilhando a isso a quem nós pudermos, porque somente a Deus a glória. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por último, somente a fé. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que é participar do cálice indignamente? Não existe só uma forma de responder essa pergunta. Se a gente ler esse capítulo 11 de Coríntios, nós vamos ter também uma resposta para isso. Mas certamente, participar da mesa do Senhor sem fé
é participar dessa mesa de forma indigna. Tudo que nós temos é pela graça, é de graça, é gratuito, é dom. Deus não exige uma obra da sua parte, um esforço, um mérito, um pagamento. Mas tem uma coisa que Ele quer de você: fé. A forma com que recebemos o Evangelho, ele se torna vida em nós, é a fé. Então, você não pode fazer nada para conseguir a salvação, mas você precisa da fé para que ela entre na sua vida e se faça efeito em você e se concretize na sua vida. A fé é esse canal. Então, participar da igreja não é só participar da ceia, é participar do culto, fazer uma oração, cantar um cântico, dar uma paz do Senhor por irmão. Se fazemos isso sem a fé do que aquilo significa, isso é indigno. Isso é indigno. Cada ato que a gente faz enquanto se reúne, enquanto louva, enquanto participa como igreja, precisa ser acompanhado dessa profunda convicção do que isso significa. Isso é fé. É quando a gente sabe o que está acontecendo. Que isso aqui não é um programa de índio num domingo de manhã muito frio e gelado. Que nós cremos que a igreja está reunida, que há comunhão, que Cristo está presente, que celebramos sua obra, seu sacrifício, que não tem nada mais importante do que isso, que anunciamos a sua glória. Por isso Paulo diz: examine-se e participe, consulte o seu coração, se encha de fé, renove a sua fé e sua confiança no Senhor. Aonde está a nossa confiança? Esse tempo de pandemia tem nos desafiado, né? Tem desafiado a nossa confiança, a nossa fé. Existe o medo, existe a insegurança, existe tanta coisa acontecendo. Mas o Evangelho, a companhia de Jesus, os irmãos, as Escrituras nos relembram quem cuida de nós, quem nos resgatou, onde está a nossa confiança, qual é o último capítulo da nossa vida, que a vida não termina no aqui e agora, mas existe um além. Existe uma promessa da vida além da vida. Isso nos enche de esperança, de força. Como a fé é importante. Somente a fé. E dessa forma, irmãos, nós relembramos, olhando aqui as Escrituras, essas convicções profundas que foram redescobertas no Evangelho, que tornam a essência, o DNA do que é ser cristão, do que deveria ser evangélico, protestante, reformado. O nome não importa, o importante é essa essência. A nossa fé é aquilo que recebemos do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez e nos preparar para participar da mesa do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Como é bom a gente ver cada um dos nossos irmãos e irmãs. Temos vontade do abraço.
Nós sabemos que ainda é tempo de vivermos esse distanciamento, mas isso vai passar. E buscamos em Ti a Tua graça, para que o Senhor nos renove interiormente, para que o Senhor nos visite como igreja, como família. Pedimos dessa graça e misericórdia que é demonstrada no Evangelho, que seja derramada no mundo onde nós vivemos. Que o Senhor nos livre desse mal que nos aflige como sociedade. Tenha misericórdia de tantas pessoas ainda enfermas, sofrendo, outros que já perderam entes queridos, ó Deus. Mas, Senhor, aqui estamos celebrando a Tua morte, a morte que não foi em vão, a morte que salva, a morte que cura, a morte que transforma. Porque temos recebido esse testemunho através dos cristãos que viveram na história, através das suas escrituras que nos revelam o Teu Evangelho. Nós temos recebido a revelação desse caminho de salvação que é Cristo, que é Teu sangue, que é o Teu corpo, e aqui celebramos, Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa missão, no nosso dia a dia, a entregar aquilo que temos recebido, a comunicar, a compartilhar, a testemunhar. Nos abençoa, fala conosco, que a Tua mesa, os Teus elementos possam ser ministrados na nossa vida, no nome de Jesus.